Esta é a minha Bíblia, é a minha principal fonte de alimento espiritual. Vou lê-la todos os dias e me tornar tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada, minha vida será transformada. Eu me renderei totalmente a Cristo, portanto, guardarei sua palavra no meu coração para que eu possa ser tudo o que Deus planejou para eu ser. Amém. Amém. Vocês todos soam maravilhosamente. Abram suas Bíblias em João, capítulo número 11. João, capítulo número 11. Seria negligente se eu não mencionasse o maravilhoso dia que tivemos na sexta-feira em nossa escola. Uma vez por ano, em nossa escola, nós reservamos o dia para o que chamamos de Conferência Revive. É um momento em que nossos alunos não fazem nenhum trabalho escolar, eles apenas se concentram em buscar a Deus. Não é incrível? Não é incrível que você possa realmente fazer isso na escola? Em algumas escolas você não pode nem orar, mas nesta escola não só você pode orar, mas pode passar o dia inteiro buscando a Deus e coisas incríveis acontecem. Crianças foram tocadas, marcadas e para sempre. Tive a alegria de ministrar após a sessão da manhã para todos que ficaram para a sessão da tarde e foi um privilégio ver o jovem se aproximando da presença de Deus. Se você nunca considerou a educação cristã, quero encorajá-lo a fazê-lo. Algumas pessoas dizem, bem, você sabe, eu faria, mas você sabe, quando eles chegam ao ensino médio, vocês não têm esportes. Bem, nosso time de basquete acabou de terminar em 3º lugar em toda a nação, pessoal. Então vamos lá, e agora estamos na fase de planejamento de com sorte poder lançar um time de futebol no próximo ano. Então aqui vamos nós, pessoal, então preparem-se, aqui vamos nós. De qualquer forma, capítulo número 11 de João. Quero começar no versículo número 38. A Escritura diz, então Jesus, depois de gemer em si mesmo, chegaram ao túmulo que era uma caverna com uma pedra na entrada, e Jesus disse, tirem a pedra. Marta, a irmã daquele que estava morto, disse a ele, Senhor, a esta altura já há mau cheiro, pois ele está lá há 4 dias. Ou estivesse morto há 4 dias. E Jesus disse a ela, não te disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Então eles removeram a pedra do local onde o homem morto estava deitado. E Jesus levantou os olhos e disse, Pai, agradeço-te por me teres ouvido. E sei que sempre me ouves, mas por causa das pessoas que estão aqui, disse isto para que acreditem que me enviaste. Então quando ele disse estas coisas, ele clamou com uma voz alta, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto em um pano. E Jesus disse a eles, desamarrem-no e deixem-no ir. Verso 30, número 53. A partir desse dia, eles começaram a planejar matá-lo. Verso 57. Agora, tanto os sumos sacerdotes quanto os fariseus tinham dado uma ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, deveria denunciá-lo para que pudessem prendê-lo. Pulando para o capítulo 12, verso número 1. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde Lázaro estava. Quem estava morto, a quem ele ressuscitou dos mortos. Lá eles fizeram uma ceia para ele e Marta serviu, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou uma libra de óleo de nardo puro, ungindo os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seu cabelo, e a casa ficou cheia com a fragrância do óleo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que iria traí-lo, disse, por que este óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? E então ele disse, isso ele disse, não porque se importasse com os pobres, mas porque era um ladrão e tinha a caixa de dinheiro e costumava pegar o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixem-na em paz. Ela guardou isto para o dia do meu enterro, pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas vocês não têm sempre. Agora muitos dos judeus sabiam que ele estava lá, e eles vieram, não apenas por causa de Jesus, mas para ver Lázaro também, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Mas os principais sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Além disso, por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e acreditaram em Jesus. Hoje, enquanto embarcamos na temporada de Páscoa, levando ao único evento que mudou para sempre
a história da humanidade. Mudou para sempre o destino e a eternidade de todos que acreditariam nele. É claro que estou falando sobre a ressurreição, onde Jesus deu à morte a única derrota que ela jamais receberia, derrotando a morte, o inferno e a sepultura, provando que ele não era apenas um profeta, mas Deus manifestado na carne e o Senhor soberano da glória. Hoje quero falar com você sobre um assunto, ou título para esta série chamada Antes, como é a vida antes do avanço. O que acontece no tempo em que oramos até o momento em que vemos como é a vida antes de um avanço. E a mensagem específica de hoje é o efeito Lázaro. O efeito Lázaro. Vamos orar. Pai, em nome poderoso de Jesus, entregamos nossos corações a Ti. Obrigado pela palavra de Deus, que ela tenha livre curso em nome de Jesus. E todos disseram, podem se sentar. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria que a vida fosse mais linear, não é? Eu gostaria que quando você tomasse a decisão de seguir Jesus, fazer o que é certo, o que honra a Deus, as coisas simplesmente melhorassem progressivamente, sem quaisquer retrocessos ou passos para trás. Eu gostaria que quando oramos as coisas começassem imediatamente a seguir em frente e para cima, sem qualquer regressão. Você não gostaria que a vida fosse assim? Você ora e então progressivamente dispara bem de onde você está. Bum, lá está você onde Deus quer que você esteja. Mas aqui está o que descobri, que a vida se parece muito com a Semana da Paixão. A Semana da Paixão, a maioria das pessoas dirá, começou no domingo. No domingo, quando chegamos ao ponto de acreditar em Deus e fazer as coisas que Deus quer, ficamos todos empolgados, não é? Todos os aplausos, você sabe, os tapinhas nas costas, sabe, eu decidi seguir Jesus sem voltar atrás. E então a segunda-feira chega e estamos tão zelosos pelas coisas de Deus, que como Jesus fez, viramos as mesas dos cambistas. Ai, não sei, o templo. Queremos garantir que todos entenderam corretamente. Não faça isso e não faça aquilo. E você sabe, isso não agrada a Deus e aquilo não agrada a Deus. E como decidimos seguir Jesus, vamos garantir que todos ao nosso redor também decidiram seguir Jesus. Então chega a terça-feira, discurso do Olivete, o lugar onde estamos ensinando todos ao nosso redor, toda a nossa família e amigos, depois de servir a Deus por apenas alguns dias, queremos dizer a eles, e a Bíblia diz isso, e a Bíblia diz aquilo, e a Bíblia diz outra coisa. Na terça-feira ainda estamos animados, ainda estamos na estrada. Então chega a quarta-feira chega, começamos a descobrir que as pessoas estão tramando e planejando contra nós. Que nem todo mundo que pensávamos estar ao nosso lado realmente está. E de repente nossa fé que estava crescendo recebe um banho de realidade. E descobrimos se realmente podemos confiar em Deus quando ouvimos pequenos detalhes de como isso está dando errado e aquilo está dando errado. E esta pessoa disse isso e aquela pessoa disse aquilo. E o que você achava que aconteceria aqui ainda não se alinhou assim. E então, é claro, a quinta-feira. Você sabe, quinta-feira, quando você começa a lutar contra a vulnerabilidade e as dúvidas começam a surgir. E você pede às pessoas mais próximas a você para ficarem por perto. Você pode orar comigo? Eu preciso de uma oração agora. E você descobre que quando não é realmente a luta deles, eles podem orar por 1 minuto, mas não ficarão com você o tempo todo orando. Eles vão adormecer, eles vão esquecer o que você pediu. E não fique bravo com as pessoas quando você pede que orem e elas não oram até você ver sua vitória. Porque quando elas pedem para você orar, você não ora até elas verem a vitória delas. Certo? E todo mundo que você achava que estava com você não está realmente com você. E todo mundo que você achava que estava do seu lado não está realmente do seu lado. E a vida e as circunstâncias e as pessoas começam a te trair. E você está lutando, e você está se debatendo, e você está brigando, e você está perguntando a Deus, há algum outro jeito? E você está lutando contra as dúvidas. E você está em agonia de alma. E percebe que naquele momento você não tem necessariamente todos ao seu lado. Mas Deus se torna sua rocha. Deus se torna seu refúgio. Deus se torna sua fortaleza. Deus se torna aquele que você procura. E então, claro, vem a sexta-feira. Sexta-feira, depois de lutar contra as dúvidas e descrenças e achar que conseguiu estabilizar sua fé de novo, a sexta chega e você descobre que a vida nem sempre é justa. Nem sempre funciona como você pensou que seria. Às vezes é injusto e cruel, e não é linear, e nem sempre vai na direção certa, e o que você esperava nem sempre acontece do jeito que você imagina, e aquilo em que você acreditava para um avanço, mas em vez disso você descobriu que suas esperanças e sonhos foram destruídos, e você assiste incrédulo. Mas eu pensei, mas eu tinha estado. E então há o sábado de questionamento e dúvida. A sanidade de Deus. Deus, você ouviu minhas orações, e eu estava iludido, e como lido com a decepção? Mas então, é claro, através de tudo isso, você reúne fé suficiente, um vislumbre de fé, para ir até onde Jesus estava.
Nós vamos para onde seus sonhos mortos foram enterrados, para o cemitério do que você pensou que nunca aconteceria. E quando você vai lá com a sua pequena fé, descobre que Deus te encontra nesse lugar de necessidade e faz por você. Para você que achava que isso nunca seria possível porque já havia desistido, e de repente você experimentou um avanço pelo qual teve que lutar tanto, e percebe que Deus é fiel, e que Deus é bom, e que Deus está do seu lado. E eu quero encorajar qualquer um agora. Isso pode ser em uma sexta-feira. Talvez você esteja em uma sexta-feira de dúvida, em uma sexta-feira de descrença, em uma sexta-feira de tumulto, em uma sexta-feira onde o inimigo está lutando contra você, e você está lutando e lutando. Mesmo que tudo isso seja verdade, domingo é perto da esquina. Não ouse desistir de Deus. Deus é um Deus fiel. A vida nem sempre é linear. Você passa por algumas coisas antes de você experimentar o avanço. E você sabe, muitas pessoas, elas pensam que, bem, você sabe, a Semana da Paixão começou com o Domingo de Ramos. Mas eu quero começar um pouco antes da Semana da Paixão. Quero começar com a ressurreição de Lázaro. Sabia que o evento Lázaro é o evento que realmente iniciou tudo? Você sabia que o evento de Lázaro foi o evento que os fez querer mate Jesus, que o evento de Lázaro, como o nosso texto diz, a partir daquele momento eles procuraram matar Jesus. Desde então, não só procuraram matar Jesus, mas também começaram a procurar matar Lázaro, porque por causa dele, muitos deixaram eles e seguir Jesus. Posso falar com pessoas cuja vida está fazendo com que outros deixem sua vida antiga e sigam Jesus. Posso falar com algumas pessoas que estão tão apaixonadas por Deus que quando as pessoas olham para você, elas deixam sua vida antiga e querem vir para Jesus. Claro, não estou falando com todos, porque há algumas pessoas que ainda estão mornas, mas quando você está fervendo, as pessoas vão embora, deixar a própria vida e seguir Jesus. E quando você está tão destacado assim, pode estar na lista do diabo. Eles não queriam apenas matar Jesus, mas também Lázaro, porque às vezes há muito antes que isso aconteça no caminho para o avanço. E a razão é que nem todo mundo está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Nem todo mundo quer celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. O inimigo não está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Ele não está bravo porque você está vivo. Ele está bravo porque você está vivo novamente, porque você nasceu de novo, porque você está vivendo sua vida para Cristo. E quando isso acontece, coisas acontecem entre o tempo em que você ora e o tempo do seu avanço antes. E eu quero falar com você sobre isso, chamado de efeitos Lázaro. O que é o efeito Lázaro? É o que Deus prepara para você antes do seu avanço. É o que Deus deposita dentro de você quando está acreditando por um avanço. É tudo o que você passa que te prepara para o que Deus tem para você. É assim que Deus te prepara para uma vida de serviço a Ele, através do que acontece antes do seu avanço. E em um nível macro, Lázaro foi a preparação de Jesus. Há 3 ressuscitações dos mortos, 3 pessoas que Jesus ressuscitou antes de sua própria ressurreição. A primeira foi a ressurreição da filha de Jairo. Ela estava morta há algumas horas. O segundo foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele estava morto há cerca de um dia. Talvez 2 dias, mas cerca de um dia. Normalmente eles enterravam ou levavam para o túmulo no mesmo dia, o que me leva a acreditar que ele estava morto por cerca de um dia. E então, a Lázaro, ele não estava morto por algumas horas ou um dia, ou mesmo 2 dias, ele estava morto por 4 dias. 2 ressurreições em menos de 3 dias, uma ressurreição em mais de 3 dias, para que Jesus estivesse preparado para derrotar a morte para si mesmo quando ele estivesse sem vida por 3 dias. Em outras palavras, a menor ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Por que foi menor? Lázaro saiu do túmulo vestido com suas roupas fúnebres. Sabe por quê? Ele precisaria delas novamente. Quando Jesus saiu do túmulo, ele as deixou lá. Por quê? Ele nunca precisaria delas novamente. A ressurreição menor o preparou para a ressurreição maior. Deus nos prepara
a caminho de um avanço para as coisas que Ele tem para nós, para uma vida de servi-lo, o efeito Lázaro. E assim, quero mostrar a você as coisas que Deus faz. O efeito Lázaro número 1 é quando aprendemos que atrasos não são negações. Atrasos não são recusas. João capítulo 11, versículo número 1. Agora, um certo homem estava doente. Lázaro de Betânia, a cidade de Maria e sua irmã Marta. Foi Maria quem ungiu o Senhor com óleo perfumado e enxugou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Por isso as irmãs mandaram dizer-lhe: Senhor, veja, aquele que você ama está doente. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Agora esta parte do texto segue. Tudo nesta parte do texto eu consigo seguir com minha mente finita. Jesus tem uma relação especial com Lázaro, Maria e Marta. Ele tem uma relação especial porque você deve se lembrar, e a história a identifica assim: esta é a Maria que ungiu os pés dele. Na casa de Simão, o fariseu, ela ungiu o corpo dele e lavou seus pés com suas lágrimas e secou com seu cabelo. Por que ela fez isso? Porque aparentemente antes desse evento Jesus a libertou de uma vida de prostituição. E porque ela era uma prostituta, eu suponho, ela provavelmente foi afastada de sua família. O pecado dela a separou de sua família, assim como nosso pecado nos separa de fazer parte da família de Deus. Mas quando ela entrou em contato com Jesus, Jesus a libertou de seu pecado e ela foi reunida com sua família. E ela amava Jesus, tanto porque ele fez por ela o que nada mais poderia fazer. Ele a libertou do cativeiro do pecado e da vergonha. E assim ela irrompeu, entrou abruptamente, correu para dentro. O jantar aristocrático se dirigiu rapidamente para Jesus, na companhia de toda a alta sociedade e pessoas que achavam que suas "você sabe o que" não tinha cheiro. E ela chega direto aos pés dele, ela unge os pés de Jesus, ela enxuga os pés com seus cabelos, lava-os com suas lágrimas. E todos disseram: se ele soubesse que tipo de mulher era esta que o toca, ele não é realmente um profeta. E Jesus, conhecendo os pensamentos e intenções de seus corações, o que ele disse? Ele disse: ela ama muito, porque ela foi muito perdoada. E graças a Deus, a Bíblia descreve quem é essa Maria, porque quando você lê a história da ressurreição, pode se confundir. Há muitas Marias na história da ressurreição. É Maria disso e Maria daquilo. E Maria, quem agora? Qual Maria é essa? Que Maria é essa? E a Bíblia define para nós quem é essa Maria. Jesus tem um relacionamento especial. Ele restaurou esta família. Aliás, quando Jesus faz algo por você, como você o trata depois? Ele tem um relacionamento especial, e porque ele tem um relacionamento especial, a primeira coisa que Maria faz: estou acompanhando. A primeira coisa que Maria faz é enviar uma mensagem a Jesus: Jesus, aquele que você ama, relacionamento especial, ele está doente. E quando Jesus ouviu isso: eu entendo. Jesus disse: eu não vou permitir que essa doença resulte em morte, isso é para a glória de Deus. Eu entendi. É assim que deve funcionar. Mas então eu fico perplexo. Meu entendimento é desafiado. Minha mente dá cambalhotas quando leio o versículo número 5. Agora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Então, por causa de seu amor, quando ouviu que ele estava doente, ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Espere. Jesus, eu pensei que quando você ama alguém e algo acontece com eles, que a primeira coisa que você faz é correr até onde eles estão. Eu pensava que quando você recebe esse tipo de mensagem, não importa o que você está fazendo, que você deixa tudo e corre direto. Mas espere um segundo, Jesus, você os ama, então você ficou. Mas quando se tratou de Jairo, com quem você não tinha um relacionamento pessoal, Jairo, com quem você nunca esteve na casa dele para uma refeição, quando se tratava de Jairo, e quando ele chegou, você correu com Jairo pela multidão para chegar à casa dele. E Jesus, você não conhecia a viúva de Naim e seu filho. Quero dizer, você os conhecia porque era Deus, mas não tinha uma relação pessoal com eles como tem conosco.
E quando ouviu sobre a situação deles, correu até eles, mas porque nos amava, esperou. Agora, mesmo que isso nos perturbe, uma das coisas que aprendi ao estudar a Bíblia é sempre ficar do lado de Deus. Se você acha que Deus está sendo injusto ou sem amor, pense novamente. Deus não pode ser nenhuma dessas coisas. Deus é bom demais para ser cruel. Ele é justo demais para ser sem amor. Quando não posso ver sua mão, sempre posso confiar em seu coração. Então, nesta situação, mesmo que eu não entenda, sei que Deus deve estar fazendo algo bom. E esse é o meu primeiro ponto. Atrasos não são negações. Eles significam que Deus tem algo melhor em mente. Você diz, o que você quer dizer, pastor? Bem, se você estudar o texto com atenção, descobrirá que Jesus estava a cerca de 4 a 5 horas de Betânia. Ele estava do outro lado do Rio Jordão, em uma cidade chamada Pérea. E eles precisavam enviar uma mensagem para Jesus, depois precisavam encontrar Jesus, e então eles e Jesus tinham que voltar para Betânia. Então, mesmo que tudo isso tenha acontecido bem rápido, pode ter levado 2 dias. E eu acredito que realmente levou 2 dias. E a razão pela qual eu acredito que levou 2 dias é porque diz que Jesus esperou 2 dias. E então, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. Então, 4 menos 2 significa que quando a notícia chegou a Jesus, adivinha? Lázaro já não estava mais doente. Lázaro já estava morto. E quando disseram a Jesus, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, eles não queriam dizer se você tivesse corrido, eles queriam dizer se você estivesse presente, eles queriam dizer se você estivesse por perto, se você estivesse no local, se você estivesse em nossa casa na hora e ele tivesse ficado doente, ele nem sequer teria morrido, porque a doença não pode resistir à sua presença. Mas Jesus esperou 2 dias. Veja, eles conheciam Jesus como um curandeiro. Eles viram Jesus curar muitas pessoas. Ouviram que Jesus era uma máquina de curar. Quero dizer, a Bíblia diz que Jesus curava pessoas com o dedo de Deus. Aliás, você já notou que quando Jesus fazia milagres, ele não transpirava? Você percebeu isso? Tipo, às vezes pensamos que trazemos algo para Deus e Deus está tipo torcendo as mãos e Deus está tipo, oh não, e o que eu vou fazer? Tenho que trabalhar para isso. E aí Deus está fazendo polichinelos e se aquecendo e se alongando antes que ele possa fazer isso. Sabe o que Deus faz? Deus fala e as coisas acontecem. A palavra de Deus é tão poderosa e as coisas acontecem. Eles o conheciam como curador. Jesus queria fazer algo especial por eles. Eles queriam cura. Jesus disse, não só eu quero para te dar a ressurreição, mas quero te dar um tipo especial de ressurreição. Você verá que tipo especial de ressurreição foi essa. Mas aqui está meu ponto nesta primeira parte deste texto, e é simplesmente isso, que quando Deus parece estar demorando, não é uma negação, é uma evidência de que Deus tem algo melhor. Toda mente que você sequer pensou, fique do lado de Deus. Mas número 2, neste ponto, esperar em Deus causa demoras. Esperar em Deus nos permite crescer para estarmos preparados para batalhas futuras. Isaías capítulo 40 diz claramente, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, que esperam, quem procura e espera em... A propósito, isso é o que esperar em Deus significa. Esperar em Deus é tipo, não é como, eu realmente espero que sim. Eu realmente não sei se Deus vai. Você sabe, eu estou só, tesque, você sabe, você nunca sabe Deus. Isso não é peso. Peso bíblico é expectativa. Quem espera, quem procura, quem tem esperança, ganhará novas forças e renovará seu poder. Eles levantarão seu peso, asas e subir até Deus como águias que sobem em direção ao sol. Eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. Sabe o que esperar com expectativa faz? Faz com que você se aproxime mais de Deus. Porque quando você está esperando, você está orando. Quando você está esperando, está louvando. Quando você está esperando com expectativa. Quando você está esperando nele, você vive, se move e tem seu ser. Quando você está esperando, está se agarrando a Deus. Quando você está esperando, Deus é tudo o que você tem. E você se levanta. Aleluia. E se aproxime de Deus. Esperar em Deus nos permite crescer para que estejamos preparados para batalhas futuras. Mas esperar em Deus nos dá uma oportunidade de crescer em nossa confiança. Quanto mais demorar, geralmente mais adversa a situação se torna e mais precisamos confiar. E quanto mais impossível a situação fica, maior a confiança em Deus que devemos exercer. Ouça-me. Confiança é a língua do céu e o meio de troca. Vou dizer novamente, confiança é a língua do céu e o meio de troca.
Se você vai receber algo de Deus, Deus exige confiança. Por isso, ele primeiro disse aos discípulos, quando receberam a notícia, João capítulo 11, versículo 15. Estou feliz por não ter estado lá, porque agora você terá a chance de depositar sua confiança em mim. Vamos até ele. Você tem a chance de confiar. Quero dizer, pense nisso. Vamos reformular nosso cérebro. Vamos olhar para cada atraso e dizer, chance de confiar. Oportunidade de confiar, oportunidade de confiar. Agora, isso deve deixar você animado, porque aqueles que confiam no Senhor verão a glória de Deus. Na verdade, mais tarde no texto, quando Maria começou a vacilar, Jesus disse, eu não te disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus. Oportunidade de confiar, oportunidade de confiar, oportunidade de confiar, oportunidade de ver a glória de Deus. Você sabia que todo milagre acontece porque Deus, do nosso ponto de vista, geralmente aparece mais tarde do que queremos? Todo milagre. Imagine se Deus aparecesse cada vez que quiséssemos. Não seriam milagres, porque nada de ruim jamais aconteceria. Aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele dirigirá seu caminho. Confiança é a linguagem do amor de Deus. Confiar é como elogiamos a Deus. Louvor, Deus ama, Ele habita um louvor, mas confiança também Deus ama. Deus ama quando confiamos nele, e de fato, toda vez que um milagre acontece, requer nossa confiança. Josué, quero que você ande ao redor dessas muralhas por 6 dias, no 7º dia, quero que você grite. Bem, Deus, isso não parece ser a maneira de conquistar uma cidade. Você confia em mim? Ah, Moisés, eu quero que você estenda a sua vara sobre o mar vermelho e ele se abrirá. Bem, Deus, isso não parece ser a maneira certa de um mar vermelho se abrir. Você confia em mim? Traga-me seu dízimo e abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção que você não terá espaço suficiente para receber. Bem, Deus dando não parece que me dará mais. Você confia em mim? Aqui está a questão. Depois de pescar a noite toda e não pegar nada, aqui está o que eu quero que você faça. Eu quero que você lance suas redes do outro lado do barco. Bem, Deus, nós já tentamos tudo isso. Não pegamos nada. Você confia em mim? Senhoras, viúva que está com seu último bocado de comida, eu quero Entenda a sua comida. Eu quero multiplicar sua comida, mas primeiro você precisa doar o último pedaço que tem. Você confia em mim? Cada atraso. Todo milagre é uma oportunidade de confiar nele, confiar nele. O efeito Lázaro é quando Deus te ama o suficiente para permitir que sua confiança cresça, para que você possa ver coisas maiores. Os atrasos não são negativos. Eles também são oportunidades para nós crescermos em nossa compreensão de quem ele é. Porque ele esperou 2 dias. Por quê? Por que não? Por que não um dia? Lázaro já estava morto. Esperar 4 horas, 5 horas, 1 dia ou 2 dias, qual é o problema? Bem, veja, os judeus acreditavam em algo sobre o espírito. Eles acreditavam que o espírito permanecia dentro do corpo por 3 dias. Eles acreditavam que após o 3º dia, o espírito deixaria o corpo e não havia como essa pessoa voltar de seu, entre aspas, sono. Quando Jesus ouviu falar de Lázaro pela primeira vez, o que ele disse? Ele não está morto, ele está dormindo. Os discípulos ficaram confusos. Eles disseram, bem, se ele dorme bem, isso é bom, ele vai acordar de novo. Então Jesus olhou para eles. Acredito que ele balançou a cabeça e disse, ele está morto. Às vezes você não pode falar a linguagem espiritual com pessoas que não estão totalmente desenvolvidas espiritualmente. Às vezes elas não entendem. Então às vezes você precisa dizer de forma que elas compreendam. Mas veja, Jesus estava falando sobre coisas espirituais. Então Jesus esperou 2 dias. Por quê? Porque ele não queria apenas que as pessoas que ele amava tivessem uma ressurreição normal. Elas já tinham visto isso antes. Eles viram a filha de Jairo ressuscitar do túmulo. Eles viram o filho da viúva de Naim ressuscitar do túmulo. Mas as pessoas poderiam ter desculpado isso, dizendo, bem, o Espírito ainda estava lá. O Espírito ainda estava lá. Jesus esperou mais 2 dias. Por quê? Agora todos disseram que isso era realmente impossível. E Jesus ficou diante daquela sepultura e disse, Lázaro, venha para fora. E aquele Espírito voltou para aquele homem. Por quê? Porque ele queria mostrar às pessoas que ele amava quem ele era. Ei, espera. Se você realmente ama alguém, você vai garantir que fará tudo o que puder para que eles entendam quem é Jesus.
Você não quer que eles pensem que Jesus é apenas um curandeiro. Há muitas pessoas que são, pensam... Curandeiros. Você poderia ir aos sábios para a cura. Você poderia ir até as bruxas para a cura. Você pode ir a leitores de palma para a cura. Há muitos curandeiros por aí. Mas quantos de vocês sabem que há apenas uma pessoa que pode chamar de volta o espírito de um homem para o corpo? E esse é Deus manifestado na carne. Ele queria ter certeza de que aqueles que ele amava sabia quem ele era. 14 a 23 meses. Pastor, eu amo as pessoas. Ama mesmo. Como você os ama? Você os ama o suficiente apenas para vê-los ter alívio temporário nesta vida? Você os ama apenas o suficiente para ajudá-los em uma luta momentânea? Ou você os ama o suficiente para garantir que eles saibam quem é Jesus? Porque quando você realmente conhece alguém, a única coisa que importa. Porque Salomão, que tinha tudo no final de sua vida, olhou para trás. Ele disse: vaidade, vaidade. Não significa nada. O que importa é como está seu relacionamento com Jesus. É por isso que quando Jesus estava com seus discípulos, ele fez uma pergunta estranha, certo? Jesus disse: quem todo mundo está dizendo que eu sou? Os discípulos disseram eles disseram, alguns disseram João Batista, alguns disseram Elias. Veja, eles tinham maneiras de explicar quem era Jesus. Agora aqui está o que Jesus disse aos que ele amava. Quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que eu sou? Toda vez que Jesus estava perto de alguém, sua principal coisa era isso. Você precisa entender quem eu sou, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho para o Pai. E se eu os amo, quero que eles passem a eternidade onde eu estou. Para onde eu vou preparar um lugar para você, para que você possa estar comigo também. É uma oportunidade para entender quem ele é. Atrasos não são negativas, são oportunidades para crescer. Número 2, o efeito Lázaro é quando aprendemos que ele é um Deus do agora. Que ele é um Deus do agora. Existe essa tensão na história expressa por Marta, entre colocar limitações em Jesus e acreditar que não há nada difícil demais para ele. Quando Jesus lhes diz para tirar a pedra, o que Marta diz? Mas Senhor, ele já está cheirando mal. Mas então, quando ele chegou pela primeira vez, aqui está o que ela diz. Marta, assim que soube que Jesus estava vindo, saiu para encontrá-lo, mas Maria ainda estava na casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, ainda agora, eu sei que tudo o que você pedir a Deus, Deus lhe dará. Há essa tensão na história entre Deus, você não tem limitações, e Deus, isso pode ser muito difícil para você. Deus, você é um Deus de agora. Você pode fazer isso, não importa o quão ruim a situação pareça. Mas Deus, isso ficou realmente... essa tensão na história. Sabe por que a tensão está na história? Porque a história é sobre seres humanos interagindo com um Deus divino. E sempre que os humanos, seres, interagem com um Deus divino, há limitações até onde nossa mente nos permite ir. E às vezes estamos na fé, e outras vezes estamos lutando para permanecer na fé. Às vezes pensamos que ele é um Deus do agora, mas outras vezes pensamos: mas não, isso é um problema. Deus, isso é difícil demais para você. E a minha versão disso não é que ele fede, é que ele cheira mal. Eu não sei se vocês conhecem a diferença entre stink e stank. É completamente diferente. Completamente diferente. Stink é quando você sabe, você está suando um pouco. Seu desodorante está começando a sair um pouco. Você está cheirando um pouco forte. Stank é quando você não tem mais proteção. Stank é quando cada parte do seu corpo fede. Stank é quando está realmente ruim. Stank é quando você deveria ter tomado um banho sim algumas horas atrás e você perdeu sua oportunidade. Stank é quando o sabonete não funciona mais em você. Stank. Deus, você poderia ter feito algo sobre isso há alguns dias. Naquela época só cheirava, mas agora fede. Deus, você poderia tê-lo curado. Quando ele estava apenas doente, mas agora fede. Deus, você poderia ter provido quando eu estava apenas um pouco apertado, mas agora fede. Deus, você poderia ter salvado o casamento antes da última briga, mas agora fede. Deus, você poderia ter intervindo antes que o câncer se espalhasse, mas agora fede. Poxa, Deus, você poderia ter me favorecido antes de me demitir, mas agora... Vocês ainda não estão comigo.
Vocês estão tipo, eu não vou ficar fedido. A resposta de Deus: eu não disse a você que se você acreditasse, você veria a glória de Deus. Marta, você tinha isso no início, que bem no início, quando eu apareci pela primeira vez, e você disse que mesmo agora, Deus pode me dar o que eu peço. Marta, era disso que se tratava antes, para te ensinar que eu sou um Deus do agora, agora mesmo agora, depois que piorou, mesmo agora que está além da limitação humana, mesmo agora depois de ter sido abusado, mesmo agora depois de ter experimentado a perda, mesmo agora depois que seu cônjuge te deixou, mesmo agora depois de achar que tudo tinha acabado, eu posso. O efeito Lázaro nos ensina que ele é um Deus do agora. Porque me ouça, às vezes Deus pedirá que você faça coisas para Ele que o colocarão em circunstâncias impossíveis. E se você não sabe, Ele é um Deus de agora. Você não verá seu destino. Destino é uma guerra. Destino é uma luta. E a maior coisa contra a qual você lutará no caminho para o seu destino são as mentalidades. Eu não quero me adiantar. As mentalidades que estão te mantendo preso, mesmo que você esteja livre. O efeito Lázaro. E deixa voltar e dar mais uma tentativa a essa frase. Mesmo agora, nossa fé está vacilando. Ela está presa no meio, mas ele fede, e mesmo agora ele ainda fede. E ainda assim, ela corre para Jesus. Ela o chama de Senhor. Senhor, se você estivesse aqui, você sabe qual é uma das maiores coisas que Deus pode colocar em você? Antes do avanço, Ele ainda é o meu. Eu louvo a fé, mesmo agora, depois de tudo que passei, Ele ainda é o Senhor da minha vida. Mesmo agora, depois de ter perdido alguém que amava, Ele ainda é meu Senhor e Salvador. Mesmo agora, depois que tudo desmoronou, mesmo agora, depois que não saiu como pensei, mesmo agora, depois de estar sem dinheiro, mesmo agora. Agora, depois de ser despejado, mesmo agora, Ele ainda é o Senhor da minha vida. Porque quando Ele é Deus mesmo agora, você verá a glória de Deus. Mesmo que eu tenha escolhido seguir Jesus, aconteceram coisas, mas não há como voltar atrás. Não há como voltar atrás. Mesmo que ninguém vá comigo, ainda assim eu seguirei. Sem voltar atrás, sem voltar atrás. Minha esperança se baseia em nada menos que o amor e a justiça de Jesus. Eu não ouso confiar na mais doce estrutura, mas me apoio totalmente no nome de Jesus. Em Cristo, a rocha sólida em que estou. Todo o outro terreno é areia movediça. Quando a escuridão vela seu rosto amável, eu descanso em sua graça imutável. Em cada vendaval alto e tempestuoso, minha âncora se segura atrás do véu, mesmo agora. É isso que acontece quando você passa por isso e ainda acredita antes do efeito Lázaro. Número 3, é quando aprendemos, devemos desempenhar um papel em nossa descoberta. Devemos desempenhar um papel em nosso avanço. Existe uma teologia diabólica que tem circulado pela igreja há séculos. E eu suponho que será assim até Jesus voltar. E a teologia diabólica é que se Deus quiser que aconteça, acontecerá. E assim, as pessoas que caem nessa teologia, muitas vezes sentem que não há nada que possam fazer. Então por que fazer alguma coisa? E o que eles fazem é se tornarem passivos em sua fé. Enquanto isso, a Bíblia diz que o reino de Deus sofre violência, mas os violentos o tomam pela força. Enquanto isso, há comandos em toda a Bíblia sobre o que devemos fazer. Vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir às ciladas do diabo, e tendo feito tudo para resistir, continue firme. Isso não soa como uma ação. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas ainda assim, algumas pessoas acreditam que se for de Deus, acontecerá. Se não for de Deus, não acontecerá. Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua própria cidade, não porque ele não quisesse, mas porque ele não podia, devido à falta de fé deles. É necessário participar. Participação é obrigatória. Sempre que Deus quiser fazer um milagre, Ele sempre pedirá que você dê um passo de fé.
Deixe-me dizer novamente, sempre que Deus quer fazer um milagre, Ele sempre pedirá que você dê um passo de fé, jogue sua rede no outro lado do barco, estenda sua vara sobre o mar, dê um grito na 7ª vez, grite bem alto, dê-me aquele último pouco de óleo e refeição, traga seu dízimo ao celeiro. Toda vez que Deus quiser fazer um milagre em sua vida, Ele vai pedir um passo de fé. E o milagre não depende do poder de Deus. Sabe por quê? O poder de Deus é uma constante. O poder de Deus é constante. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Você sabe o que são constantes? Constantes em matemática são? Elas são coisas que nunca mudam. Eles estão ancorados. Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não se move, Deus não muda. A única vez que Deus se move é para proteger a sua vida, não para se afastar dela. Participação é necessária. Jesus deu 4 instruções para que eles possam ver o milagre. A primeira instrução foi: mostrem-me onde vocês o colocarão. A segunda instrução foi: removam a pedra. A terceira instrução de um homem morto foi: Lázaro, saia para fora. Ele até pediu a participação de um homem morto. A quarta instrução foi: desamarrem-no e deixem-no ir. A participação é necessária para que você veja o milagre que Deus tem para a sua vida. E então minha pergunta é: o que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus tem dito? Dê este passo de fé. Em quê? Onde Deus tem te desafiado? Deus não está te desafiando para te machucar. Ele está te desafiando. Ele está pedindo sua participação para que você possa ver seu poder. Toda vez que Deus pede, sabe o que você deve fazer? Você deve fazer assim. O que você tem cozinhando, Deus? Com alegria vou fazer isso. Deus, eu sei. Uau, estou ficando animado. Deus, você acabou de me pedir para fazer. Tudo bem, Deus, eu vou fazer isso. Deus, mal posso esperar para ver o que você está preparando. Deus, sei que este é meu passo de fé. Deus, sei que esta é minha oportunidade de confiar em você. Não estou falando sobre esfregar as mãos como se Deus fosse um gênio na lâmpada. Estou falando sobre esfregar as mãos sabendo que o tipo de Deus que você serve recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Número 4 e por último hoje. E a propósito, tinha 8 pontos. Era muito grande. Então, Lazarus Effect, parte 1, parte 2. É na próxima semana.